Por que as pessoas adoecem e como são formadas as doenças? I didn't hear you leave. I wonder how am I still here? Carl Jung, Ricardo, falava que o lado sombra são os impulsos autodestrutivos que vêm do inconsciente coletivo. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu acabei de cometer uma coisa e eu não sei como que eu fiz isso. Não é isso? E aí você pergunta, você racionaliza, como que você não sabe? Aí você fala, eu não sei, eu estava aqui e de repente comecei a sentir uma coisa assim, uma agitação e acabei fazendo. Então a pessoa ela nunca sabe de onde vem, tá bom? Então volto na mesma explicação. Existe uma linha direta, um telefone direto, uma conexão direta com o inconsciente coletivo, a parte turbulenta, autodestrutiva da humanidade. A soma de todas as mentes que já existiram, né? O ser humano está mais ou menos andando aqui pela superfície da Terra há mais ou menos 200 mil anos. Então, informações dos últimos 200 mil anos, você acessa essas informações negativas e de repente você tem o quê? Um impulso autodestrutivo. O Carl Jung ele fala exatamente isso, que é seu inconsciente pessoal interligado ao inconsciente coletivo, só que não o que eu chamo de faceta positiva do inconsciente, mas a faceta negativa. Então, como se manter livre dessas influências, vamos chamar assim, criando um campo, né, uma egrégora muito positiva, comentários positivos, tentar o tempo todo, você vai ter as quedas, mas você volta de novo. Você tem que sair do seu campo, entrar no campo alheio, mas tentar voltar ali para dentro. Sua proteção é ali no domo, não é? Na sua cúpula, no seu ovo, não é? Magnético. Se você sair desse ovo, você tem que voltar imediatamente para ele. Senão você vai sofrer a influência do inconsciente coletivo negativo, que produz um impulso autodestrutivo. Alguns vai para a bebida, outros vão para as drogas, outros com atitudes estranhas, com alterações de saúde mental. E aí você pergunta a ele, e por que você está fazendo desse jeito? Tem uma garota que a gente está fazendo atendimento atualmente, se você perguntar, ela não sabe por que ela está fazendo aquilo. Então, a autoestima dela foi destruída na barriga da mãe, depois fora da barriga da mãe, e agora eclodiu, aos 16 anos, essa destruição interna, que a autoestima, a autoimagem é destruída, através da conexão dela agora com o inconsciente coletivo negativo. Fora coisas que ela traiu para ela, aos 3 anos de idade ela foi queimada, literalmente. Então ficou com marcas, até hoje tem essas marcas. E a raiva que a mãe sentiu lá por algum motivo, passou para essa criança ficou conectada ao inconsciente coletivo negativo e a vida dessa criança foi uma somatória de coisas ruins. Tá bom? Entendeu como funciona? Então não é só o registro individual, familiar, mas é um registro coletivo da humanidade que acaba impulsionando, vamos dizer assim, um ritmo de vida autodestrutivo de um ser humano e ele não consegue entender essa dinâmica maior. Não é? Porque, infelizmente, o inconsciente coletivo ele é menos divulgado do que a questão do ego, não é? Porque você vê que o ego era mais divulgado, né? Mas seria interessante a gente entender também que os impulsos autodestrutivos eles estão aí, e se eu não criar um campo magnético que me proteja, não é? Dentro desse ovo, dessa egrégora, positiva, eu vou ficar, infelizmente, indefeso, e nessa coisa que eu não posso me proteger, não posso me defender, eu vou ter ondas de pensamentos que vão ou me destruir ou destruir pessoas próximas. Ô, Ricardo, o lado escuro do ser humano, segundo Maquiavel. Então, no fundo, Maquiavel não foi tão maquiavélico, né? Ele escreve ali
uma espécie de manual para uns burgueses que conseguia status social através de casamentos, né? Então ele ensinou nesse manual como manter essa riqueza, né? Porque você adquirir a riqueza não é que é fácil, mas é mais fácil do que manter a riqueza. Então ele faz esse manual. Mas só para você ter uma ideia como esse manual ele funciona, eu vou pegar a história de Napoleão. Então o manual de bolso de Napoleão era o livrinho de Maquiavel, né? Esse manualzinho. E aí tem uma parte que ele conhecia a alma humana a partir desse manual. E ele tinha um irmão. E Maquiavel falava que o seu amigo, com o tempo, vai ser o seu inimigo. Então ele sabia que o irmão ia trair ele um dia. Então o que ele fez? Ele pega uma parte da Espanha, e dá para o irmão dele. Que aí, em vez do irmão competir com ele no dia a dia, e que provavelmente teria ali uma morte, né? Porque se tratava de soldado não brinca, né? Militar não brinca, lembra que eu falei? Então, ele sabia que o irmão dele uma hora ia produzir um movimento contra o Napoleão, não é? Então esse é o lado sombra do ser humano, que infelizmente todo ser humano tem. A gente tem que saber lidar com esse lado sombra, procurando manter, né, preferencialmente, pegando um caso recente, mantê-lo mais perto, fazer orientações positivas para ele, para que o lado sombra dele enfraqueça. Ou as pessoas que não são muito inteligentes, elas jogam pedra no telhado de vidro do outro, e o outro sabe onde fica o seu telhado de vidro. Tá bom? Então, por isso que muitas vezes o desfecho, Napoleão já sabia que o desfecho seria o pior possível. Ou seria a cabeça dele, do próprio Napoleão, ou a cabeça do próprio irmão. Então, como ele não queria matar o irmão, e também não queria que o irmão também tivesse essa informação, ele pegou uma parte da Espanha e deu para o irmão. E aí o irmão foi se divertir lá com o comando, porque comandar uma cidade não é fácil, né? Exatamente. Então é isso, que é o lado obscuro, né, do ser humano, que o ser humano não gosta de falar muito sobre isso, mas que o Napoleão já sabia, e assim Napoleão ganhou muitas guerras, porque como ele conhecia a natureza humana. Eu discordo dessa visão. Eu acho que o ser humano ele é bom porque você tem uma essência divina. Se eu conseguir ficar tocando essa essência divina sua, eu consigo enfraquecer o seu lado sombra. Mas tem gente que prefere tocar a sua natureza sombra para destruir a sua natureza divina. Por exemplo, você convive comigo, eu tenho um lado divino assim como você tem o seu. Tem gente que prefere tocar o meu lado sombra, mesmo que eu todos os dias tente levar a luz para cada alma que me procura. Entende? Então, eu acho que a solução para esse lado que eu chamo lado secreto, né, da alma humana, que a gente procura esconder dentro de um cofre, né? Eu falo que esse lado sombra do ser humano é como a caixa de Pandora grega, né? Você abre lá, sai um monte de coisa ruim, né? E o que a gente tem que fazer é saber que todo ser humano é uma caixa de Pandora, mas que você pode sim criar uma energia tão forte sobre aquele ser humano que todas as informações negativas de dentro da caixa de Pandora se transformam em informações positivas. Então, para salvar, você precisa acreditar, não é? Eu falo que aí não é nem ciência, mas é a arte de viver. A arte de viver diz: confie primeiro e desconfie depois. Eu aplico isso na minha vida. Às vezes funciona, às vezes não. Eu prefiro confiar em você primeiro e desconfiar depois. O que está pegando nessa visão de Maquiavel é que você desconfia primeiro, entende? Então você não vai conseguir conviver em paz com ninguém, porque você acha que todo mundo vai te trair. Então eu acho que a gente tem que olhar para o ser humano confiando nele e colocar uma energia muito boa nele. E se ele tiver uma índole muito boa, se ele tiver um pouquinho de luz na alma, ele vai entender a mensagem, ele vai se melhorar, ele vai se modificar.
no meu ponto de vista, mesmo aquelas pessoas que se iluminam muito pouco, depois que elas ficam distantes de mim, que eu falo que eu tenho várias histórias, elas se iluminaram do jeito delas e elas usam tudo aquilo que eu ensinei, só que lá no mundo delas. Não é? Eu falo que eu já ouvi várias histórias aí. Então, quando a sua luz é muito forte, você modifica o outro, mesmo que ele não se modifique diante de você, ele se modifica diante de várias outras pessoas. Isso aí é uma realidade. Então, confie primeiro, desconfie depois. Eu falo porque Maquiavel falou, não, desconfie primeiro. Não, e não confie depois não. A pessoa vai te trair. Imagina, pode ser namorado, marido, pai, mãe, irmão. Poxa, eu acho que não é legal isso, né? Então, graças a Deus, vivemos numa área onde a gente tem o privilégio de conhecer a alma humana. Na verdade, o lado luz do humano. Né? Então, a gente tenta atingir esse lado luz. Psicologia Reversa, a Maçonaria e a Sociedade Teosófica de 1875. Então, pegando essa coisa dos noticiários, né? Então, quando você liga a TV, né? Que essa coisa, por exemplo, a causa das doenças, né? Então, se eu conseguir, né, que é quase impossível fazer isso, né? Um ser humano comum, mas a mídia consegue. Então, eu consigo, por exemplo, vender sangue de manhã, de tarde e de noite durante uma semana, durante um mês, durante 365 dias. Não é isso? Então, quando eu faço isso, eu crio uma egrégora de insegurança e de crença na violência. Então quando eu começo a criar essa egrégora muito poderosa, se eu sair para a rua, eu vou atrair um bandido, não é? Eu vou atrair um acidente, eu vou atrair uma situação ruim, eu vou perder o dinheiro para poder pagar uma conta de luz, e é o único dinheiro que eu tenho, tá bom? Então as pessoas elas não sabem o que é assistir notícias negativas numa televisão, num celular, continuamente. Ele cria uma egrégora tão poderosa e se ele for um líder de uma família, ele acaba influenciando a mente de todas as pessoas dessa família negativamente, gerando uma insegurança terrível naquele lar. Então, o ideal seria, no meu ponto de vista, as pessoas conhecerem mais um pouquinho, né, aprofundadamente, o que é a mente interna, ligada à mente externa. Vamos chamar de inconsciente coletivo, que nem o Carl Jung, né, que de forma, né, genial ele conseguiu entender isso. E hoje já sabemos que realmente funciona desse jeito. Então a única forma de colocar, né, consciência nas pessoas seria nas escolas estar falando sobre esse tipo de tema, esse tipo de assunto, ensinando como funciona a mente na sua íntegra, não é? E não superficialmente. Onde se fala na escola sobre o cérebro humano, não é? Composto de um hemisfério direito, hemisfério esquerdo, uma área pensante, uma área instintiva, não é? Uma emocional. E aí eles dividiram como sistema reptiliano, sistema límbico e neocórtex, que é o que te dá a sua capacidade de falar uma língua, né? E até mesmo memorizar dados, que nem eu estou fazendo aqui agora, tá bom? Então, por que não ensinar sobre a alma humana interligada às almas, né, às mentes que já se foram, mas que continuam nos influenciando? Então, se as pessoas aprendessem isso, com certeza teríamos, por exemplo, mais êxito, inclusive na economia brasileira. Eu dei os arquétipos, né? Você viu? Você põe um símbolo, uma onça, que é poderosa, o tupã um canarinho. Então, se tivéssemos um arquétipo mais poderoso, se tivéssemos mais consciência, né, de como funciona a alma humana interligada ao conhecimento ancestral, a nossa ancestralidade, o nosso poder no presente, com certeza a economia do país estaria bem melhor, a saúde bem melhor, a parte cultural do país estaria muito melhor. Então, mas o que acontece? Muita divulgação negativa, isso cria uma egrégora, né? Aí não tem recurso, não é? É que nem criaram uma egrégora contra os médicos cubanos,
logo lá no começo, né? Colocaram energia muito ruim lá em cima. E recentemente você viu quase 900 médicos voltando para casa e a população chorando porque eles fizeram um trabalho excelente. Eu já vi gente ser mandada embora por maus préstimos, não é? À sociedade. Eles foram embora porque fizeram bons atendimentos, não é, à sociedade. Então, o que é isso? Uma egrégora negativa, não é isso? E acabou levando eles para fora. A maioria saíram sem chorar, mas eu percebi que saiu com nó na garganta, para sair com dignidade, entende? E um deles fala: eu saio consciente de que eu fiz o meu melhor trabalho, eu dei o melhor da minha pessoa e dei o melhor da minha profissão, não é? E saiu de cabeça erguida. Então é isso. Eu acho que conhecer um pouco mais sobre o que é o inconsciente coletivo ligado ao nosso inconsciente pessoal potencializa aquele ser humano. Ele se transforma num ser humano muito mais poderoso. Não é? Que eu acho que é isso aí que melhora a nossa saúde em todos os níveis. Não é? Então, quando eu sei que eu posso mais e que eu posso modificar uma linha que não está dando certo, não é? E eu posso, por exemplo, dirigir um pouco isso. Eu não vou ser empurrado pelo mero acaso, porque o acaso não existe, não é? Então, aquela coisa que o acaso vai nos proteger, não, quem nos protege é uma egrégora criada por nós mesmos. Então, se você não criar um campo de força ao seu redor, ao redor da tua família, das pessoas que você ama, né, das pessoas que trabalham com você, qualquer pessoa de fora influencia negativamente e aquilo acaba. Por isso que eu fiquei feliz quando ouvi aquele negócio do projeto. Então, foi tão forte a energia colocada no projeto que durou os 14 anos, enquanto todos eles quebraram. Porque a egrégora que eles criaram não era verdadeira. Entende? Então, o espaço alternativo também criou uma egrégora tão forte quanto as pessoas, inclusive recentemente, tentaram destruir tudo isso. Mas a egrégora era tão forte, não é? E o meu coração também, que é aquela coisa de ter um coração ali atuante, né? Dentro dessa crença e dessa força, que eu fui lá e coloco a mão de novo.